desenvolver ou como entender a maneira que Deus fala contigo? Meus amados, quando tu aceitas Cristo como Senhor e Salvador, o teu espírito é recriado. Há uma maneira que as tuas habilidades espirituais captam a voz de Deus. Tu não tens como dizer para mim, pastor, eu nunca ouvi Deus. Não. Há uma forma que Deus comunica contigo, só que você não se apercebe. É a forma que Deus fala contigo. Entenda que Deus fala de várias maneiras. Jó capítulo 33. Vai no versículo 12. Aqui era um dos amigos de Jó. Depois de vários deles falarem com Jó, esse era o menor que ficou para comunicar também a sua sabedoria. Ele dizia para Jó: eu fiquei como o último porque eu deixei que a voz da experiência falasse, mas eu notei, mesmo assim, não encontrei sabedoria nenhuma. E ele também então comentou: nem sempre nos mais velhos encontra essa sabedoria, mas deixa-me que eu possa te aclarar aquilo que eu entendo, a minha opinião. Disse: eu te ouvi a reclamar várias coisas ao Senhor Jó, a falar que Deus é que permitiu isso, Deus procurou um pecado seu para te fazer chegar nesse nível. Disse: eu ouvi isso tudo, Jó. E ele começou a falar: mas eu lhe digo que você não tem razão, pois Deus é maior do que as criaturas humanas. Como quem diz, Deus não se mete nesse nível de coisa para te acusar de o que é que Deus ganha. Diz: Deus é maior do que a tua forma de pensar. Versículo a seguir. Porque você acusa Deus, afirmando que Ele não dá atenção às nossas queixas. Noutra versão diz, às nossas orações. Deus não... Por que você acusa a Deus? Versículo a seguir. Deus fala de várias maneiras. É que eu não queria chegar. Porém, nós não lhe damos atenção. Meus amados, quando tu aceitas Cristo como Senhor e Salvador, ou até antes de tu aceitar Cristo como Senhor e Salvador, você vai notar como espírito, como criatura de Deus, existem habilidades em você que são discricionárias, ou seja, mesmo não conhecendo bem a Deus, de forma não... como é que eu posso colocar isso? Não de forma apurada você vai compreender que Deus que está falando contigo, mas há um senso comum que te diz: não sai, tenha muito cuidado com isso. Mesmo você não sendo cristão, como criatura feita por Deus, porque o homem é criado como espírito, não é criado como corpo, não. O corpo é onde o homem habita, ele é criado como espírito. Quando ele aceita Cristo, o espírito é recriado, chamamos nova criatura, nasce em Deus. Agora, quando tu aceitas Cristo como Senhor e Salvador, existe habilidade, existem formas que Deus comunica com você. É importante, nós como cristãos, começamos a desenvolver a maneira que você ouve a voz de Deus. Todos nós não ouvimos a Deus da mesma maneira. Mesmo se você vê na Bíblia, você vê um João que desenvolveu a habilidade de visão. Você lê em Apocalipse, você nota que João diz: fui levado numa visão, é mais visão. A outro você vai encontrar que eles sonhavam, interpretavam um sonho. Quer dizer, há várias maneiras que Deus comunicava com cada pessoa. E cada um de nós como cristão, claramente quando tu aceitas Cristo, sem muito entendimento, há uma maneira que Deus fala contigo. E é importante você prestar atenção para você o desenvolver. Porque se você não saber como é que Deus fala contigo, como é que tu vais desenvolver isso? Eu quero crescer espiritualmente. Você não entende como é que Deus fala contigo? Existem várias maneiras que Deus pode falar com alguém. Primeiro, outros por visão, vejam, ou uma visão de repente se abre para ele. Outros, audição, ouvem a voz de Deus, diz: estou a ouvir alguma coisa Deus está me comunicar. Outros podem no cheiro, podem receber mensagem, podem entrar no lugar, sentem um cheiro de perfume. Para ti é um cheiro de perfume, mas para ele é uma mensagem em que ele consegue codificar. Quando eu sinto o cheiro de perfume, é uma mensagem diferente na parte do Senhor. Outros, há uma sensação no seu corpo. Alguém pode estar, imagina que tu vais para orar por alguém. Você chegaste naquela casa,
de repente o teu pé esquerdo tornou-se pesado. Para ti apenas tu vai dizer que está a me atacar espiritualmente. Mas se for a mim, eu chegando para orar por alguém, o meu pé fica pesado, eu vou comunicar logo. Alguma coisa que ele tem no pé. É uma mensagem para mim. Para ti apenas o teu pé ficou que é pesado. Mas olha, eu vou dizer que olha, tu tens um problema no pé direito. Fala assim, tu sentes um peso no pé direito. Para ti apenas foi uma sensação, mas para mim é uma mensagem que foi me comunicado naquele momento. Há outros sentem no corpo. Entrei no lugar, senti o meu corpo sem movimento. Não. Pode para ti ser apenas um corpo sem movimento, mas é uma mensagem, é uma das maneiras que Deus fala contigo. Há outros que Deus fala com ele a partir de sonho. Eles sonham bastante. Sonham constantemente. Ele pode dormir em 2 minutos, mas te contar um sonho que pode levar 1 hora. Mas ele só teve aquilo quando fechou os olhos. Em 2 minutos, quando assustou, ele disse, olha, tive um sonho, estava no lugar X, mas tu sonhaste isso em 2 minutos. No mundo espiritual não existe tempo. Um sonho de 5 minutos no mundo espiritual pode levar 4 cadernos a serem escritos, a interpretar aquilo. Ele viu algo em 5 minutos, mas quando ele vem, é por isso que a Bíblia diz que 1 dia para 1000 anos para Deus vale 1 dia. O que vocês chamam 1000 anos, para ele é apenas 1 dia. Então há sonhos que você pode ver que alguém está te contar 4 sonhos, mas teve aquilo em 30 minutos. Teve em 30 minutos 4 episódios, há mais de 1 hora está te contar. Quando fomos lá, saímos, de repente descemos, depois fomos ali, aconteceu isso, está te contar algo que ele teve apenas em 30 minutos de sonho. Então Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. Eu estava a pensar, quando tu lê o livro de Gênesis capítulo 3, você encontra a história de Adão e Eva, em que a Eva, perante a árvore do bem e do mal, em que Deus tinha proibido que ninguém comece, a cobra começa a falar com a Eva. O que me espanta, a Bíblia diz que no virar da tarde, abre Gênesis capítulo 3, no seu versículo 6. Vai no versículo 5. Ok, Deus disse isso porque sabe que essa é a conversa da cobra com a Eva, versículo a seguir. A mulher viu que a árvore era bonita, que as suas frutas eram boas de se comer. Ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu. Deu ao seu marido, ele também comeu, versículo a seguir. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram. Eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Aqui falamos aquele termo de antigamente, tangas. É um termo brasileiro, tanga. Versículo a seguir. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz de Deus. Para ti, naquele lugar poderia ser apenas um vento, mas para ele é uma voz que ele estava a ouvir, que Deus estava. Diz, quando soprava o vento da tarde, ouviram a voz de Deus. A tua pergunta é, como é que eles ouviram? Adão. Não. Nós podemos estar num lugar, nós os 4, Deus gritar, ele ouvir, mas nós não ouvimos nada. Estamos a orar, mas ele tem ouvido Deus a falar com ele de forma audível, mas nós não ouvimos nada. Vocês se lembram quando Paulo, no caminho de Damasco, quando ele ouviu a voz do Senhor, muitos não ouviram nada, nem perceberam que Deus tinha falado com ele. Diz, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. A ventania quando soprava, ouviram a voz de Deus e se esconderam. Não ouviram som, o andar. Quer dizer, sabiam que Deus está. Ouviram a voz de Deus. Meus amados, entenda como é que Deus fala contigo. Qual é o caminho que você recebe? Entende facilmente a voz de Deus. Eu sonho, mas não é um dos caminhos que Deus fala comigo. Ou seja, posso ter sonhos que Deus me comunica algo nos sonhos, mas não é o caminho mais preciso que eu ouço a voz de Deus. Mas há pessoas, o caminho mais preciso
é o caminho dos sonhos. Ele pode ter sonhos sobre a nação. Vai acontecer isso. No mês X, alguém vai acontecer isso. Haverá um golpe. Eu tenho várias maneiras que Deus pode comunicar para mim. Mas muitos deles é na voz interior. Há pessoas que ouvem Deus na voz interior. Há pessoas que quando estão a andar, de repente Deus comunica para eles. Aqui a Bíblia diz que eles notaram a ventania, sabiam como Deus fala com eles. Versículo a seguir. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: aonde é que você está? Versículo a seguir. O homem respondeu: eu ouvi a tua voz. Mas era ventania, era para ti apenas é mas para eles é uma voz de Deus a falar com ele. Diz: eu ouvi a sua voz. Meus amados, desenvolva, ou seja, faça crescer, comece a entender, sim, essa é a melhor forma. Qual é a maneira que Deus fala comigo? Qual é a maneira que eu ouço a Deus? Qual é a maneira mais simples que eu entendo a linguagem do Senhor? Você não tem como crescer nas coisas, desenvolver o teu espírito, se você não entender como é que Deus fala com você. Tu não tens como. Não vais crescer, porque tu não sabes que Deus está a te comunicar. Eu posso estar a conversar com alguém, vou saber o que ele disse, não ele que disse. Como aquilo que Jesus disse a Pedro: não foi a carne nem o sangue que te revelou isso. Me lembro, em 2008, conversava com um senhor. Eu trabalhava numa instituição financeira e estava para mudar de emprego naquele ano. De repente, ele falou algo, eu disse para ele: exatamente isso. Deus falou comigo através dessas palavras. Eu tomo essa decisão agora. Era uma conversa normal. Sempre que você mantém o teu espírito de forma audível, de entender a voz de Deus, seja sensível. Porque se você não discernir, qual é o caminho que Deus fala comigo? Qual é a maneira que Deus fala? Então fala comigo. Será que são sensações do corpo? Quando o meu corpo sente alguma coisa. Há pessoas quando estão a orar, quando sentem um calafrio, sabe que Deus está comunicando alguma coisa para ele. E eu digo sempre, para um cristão, o calafrio quando tu oras é o primeiro nível. O primeiro nível são o nível das sensações. Quando sente um calafrio, sabe que não, Deus está lá. Mas há momentos, com ou sem calafrio, você saberá qual é o espírito que está dominando aquele lugar. Mas tu tens que começar a saber primeiro definir qual é o caminho que Deus fala comigo mais fácil. Tu não pode desenvolver várias formas que Deus fala contigo se você não sabe qual é o caminho. Vou entrar lá depois. O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando eu estava passeando pelo jardim. Fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Esse cenário, quando você lê, inicialmente como alguém que não conhece as escrituras, há uma ideia que é um ser grande que apareceu, que gritou. Não, eles falavam com Deus da forma que o espírito dele ouvia a voz de Deus. Entenda, Adão vem do espírito de Deus. Ele colocou apenas ali para construir a forma do espírito. O corpo humano é a forma do meu espírito. Eu sou um espírito que habito nesse corpo. Esse corpo só é assim pequeno porque o meu espírito está desenhado nesse corpo. O meu espírito não tem barriga. Se tivesse, o meu corpo iria desenvolver barriga. O meu espírito não tem cabeça grande. Se tivesse, o meu corpo iria desenvolver já cabeça grande. O teu corpo está desenhado na forma como o teu espírito é. Não te esqueça do exemplo que eu te dei da luva. A luva é feita na dimensão da mão, não a mão feita na dimensão da luva. Não te esqueça disso. Você és um espírito. O corpo veio encarnar no espírito que já existia dentro de você. Por isso que a Bíblia diz, Deus está falando para Jeremias: antes que tu se formasse no ventre da tua mãe, disse: eu já te conheci, já te estabeleci como profeta. Aleluia. Versículo a seguir. Uau, faltam poucos minutos. Aí Deus perguntou: quem foi que lhe disse que você estava nu?
Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? O homem disse: a mulher que me deixa para ser minha companheira me deu a fruta e eu comi. Toda essa conversa está passando na esfera espiritual. Deus na esfera espiritual, o homem na esfera espiritual. No invisível, não, ele está a ouvir a voz de Deus. Você, se fosse carnal, passasse aí, você não iria ouvir nada. Por isso, quando alguém está a orar numa dimensão, ele ouve a voz de Deus e as instruções. Você estava ali de lado, só ouvir alguém dizer: obrigado, Senhor, muito obrigado, Pai, obrigado por aquilo que o Senhor me disse. Mas quando ele disse como? Você vai estar ali: mas eu te vi a falar, não vi mais ninguém a te falar. Você vai: não, obrigado, Senhor, aquilo que você me mostraste. Mostrou como se eu não vi? Quando tu estás a desenvolver a tua habilidade espiritual, uma das coisas que você vai notar: por que você, quando estás a orar, olhas para o relógio? Vou colocar assim: os primeiros 30, 40 minutos é o teu corpo a orar. Você vai começar a orar depois de 1 hora. Você vai notar 10 minutos é a tua mente a lutar com muitas coisas. 20 minutos, tua mente a lutar com muita coisa. 30, 40, o teu espírito começa a orar depois de 1 hora. Você nota que o teu espírito começou a orar, já não é mais você. Você nota logo, está a sincronizar-se com a vontade de Deus, a sincronizar-se com o Espírito do Senhor. Eu digo claramente, cada vez que você vai crescendo, você vai notar que as primeiras 1 hora é tipo de aquecimento apenas. Estou a aquecer o meu corpo, estou a aquecer o meu espírito. Mas quando começo de 2, de 3, de 4, de 5, você nota que o teu espírito começa a entrar numa dimensão para captar as mensagens. Quando tu permanecer num lugar 4 horas a falar com Deus, as primeiras 2 horas, primeira ou 1 ou 2 horas, você sincronizado, você vai notar que o teu espírito, porque foi liberado numa atmosfera em que já não é você. Quando você acorda, você diz: eu estava a orar nessa posição, mas já não sei se como é que cheguei ali. Passei ali como? Como é que eu não me panquei se eu estava com olhos fechados? Porque a habilidade no teu espírito te ajuda a chegar nessa dimensão em que os olhos estão fechados, mas tu sabes, aqui está fechado, aqui tem alguma coisa, porque o teu espírito consegue ver. Mano, vamos voltar aqui, mano. A mulher que me deixa para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Ok, nessa dimensão, ok. Agora, Gênesis capítulo 4. Vamos voltar lá de novo. Gênesis capítulo 4, começa no versículo 6. Há um cenário aqui de novo. Então o Senhor disse: por que vocês... Ou seja, aqui Abel oferece o seu sacrifício a Deus. Caim também preparado para oferecer o seu sacrifício. Então Deus disse para ele: por que você... Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que você anda carancudo? Cara bem trancado. Deus vê quando você está com cara trancado. Deus não te repreendeu quando foi na igreja com o cara trancado. Quando o irmão te olha, está a me olhar. Por que estás assim com a cara assim? Versículo a seguir. Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal. Por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Deus está a comunicar para quê? Para Caim. Versículo a seguir. Aí Caim disse a Abel, o seu irmão: vamos até o campo. Quando Deus estava no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Deus está a ver tudo. Versículo a seguir. Mais tarde o Senhor perguntou a Caim: aonde está Abel, o seu irmão? Não sei. A minha pergunta é: como é que era essa conversa? Como é que tu achas que era? Deus apareceu assim: pastor René, onde é que está o pastor Júlio? Pastor René sabe que Deus está comunicando alguma coisa. Tu já andaste em algum lugar, Deus está te perguntando: onde está tua esposa? Por que Deus está me... Porque eu sinto, alguém está me perguntando: onde está tua esposa? O Espírito do Senhor está te perguntando: onde está tua esposa? Mas tu sabe que ele ficou em casa, mas tu não. Essa pergunta não tem nada a ver que ela ficou em casa. É alguma coisa que Deus está me perguntando: aonde está? Deus pergunta para ele.
Por acaso eu sou guarda do meu irmão? Versículo a seguir. Mais tarde o Senhor perguntou a Caim. Continua. No 11 mesmo. Ok, versículo a seguir. Continua. Caim disse a Deus, o Senhor, eu não vou poder aguentar esse castigo. Deus disse, olha, porque você matou o seu irmão, o sangue entrou para a terra e a terra será seca para você. Tudo que você produzir não vai render frutos para você. E Caim disse, porque isso é tão duro para mim, nessa terra eu não vou conseguir. Versículo a seguir. Hoje tu estás me expulsando desta terra. Terei de andar pelo mundo sempre fugindo, me escondendo da tua presença. Qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Mas o Senhor respondeu, isso não vai acontecer. Pois se alguém matar você, será morta 7 pessoas da família dele, como vingança. Em seguida o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém o encontrasse, não o matasse. A minha pergunta é, se eram os 2 homens, quem vai lhe encontrar para não lhe matar? É ali onde a Bíblia fica. Porque se não são os primeiras só. Agora, quem vai lhe encontrar para lhe matar? Quem acertar, vou dar sapapico. Mas não é para hoje, já? Não é para hoje. O mais importante para mim é desenvolver o caminho, ou a forma que Deus fala com você. Sabe, muitos cristãos não prestam atenção a isso. Volta lá em João capítulo 33, no versículo 14 já. Onde nós estávamos? João 33, 14. Há pessoas que você nota que ele estava dormindo, de repente Deus lhe faz acordar. Ou às 3 da madrugada, pum, acordou. Às 4, não há sono, não há nada. Estavas num profundo sono, tipo que alguém secou os teus olhos. Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. A pior forma em que você pode desincentivar a forma como Deus fala contigo é quando tu não prestas atenção. Sabe por que muita gente que sonha, de repente depois param de sonhar? Porque não prestam atenção àquilo que o Senhor lhes comunica nos sonhos. Não, tudo que Deus fala contigo, presta atenção. É uma das maneiras de você incentivar o ministério do Espírito Santo a continuar. Porque Deus não pode continuar a semear em você se você nem dá conta naquilo que Ele fala contigo. Se você não toma como valoroso aquilo que o Senhor fala contigo. É que nós ouvimos a Deus, mas ignoramos aquilo que nós ouvimos. Ao andar, ao dormir, numa visão, numa audição, toma aquilo em consideração. Sabe como é que o primeiro passo quando Deus te fala o que é que tu deves fazer? Agradeça a Deus. Incentiva o ministério do Espírito Santo. Reconheça que ouviste. Não fica em silêncio. Reconheça que ouviste e renda graças a Deus. Não fica em silêncio. Estás a conduzir, ouviste Deus. Pai, muito obrigado pela tua voz. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Reconheça isso. Não fica sem vocalizar a tua gratidão na voz que você ouviste, na forma, na visão, na sensibilidade. Naquele momento que o teu coração te deu alguma palavra, o que que você ouviste? Já chegaste num lugar, você olhaste para alguém, de repente Deus começou a comunicar algo sobre ela ou sobre ele. Deus, obrigado. Obrigado, Espírito Santo de Deus. É uma das maneiras de você incentivar o ministério do Espírito Santo de Deus. Você terá várias maneiras em que você pode desenvolver a tua habilidade de captar a voz de Deus. Mas haverá uma das maneiras que você não falha naquela maneira. Sabe? Quando o teu corpo manifesta dor, é porque a situação ele já não conseguiu. Para te dar sinal, alguma coisa não está bem contigo. Só tem dor de cabeça quando o corpo já diz, já não estou a suportar mais. Então vou te expressar que alguma coisa não está bem dentro. Quando o teu corpo já manifesta dor, é porque alguma coisa já não está bem. É uma das linguagens que o teu corpo te dá. E você logo entende.
Não estou a me sentir bem. Estou a sentir frio. Alguma coisa não está bem comigo. É uma das formas que você entende a linguagem do teu corpo. Existem várias linguagens que o teu espírito também te dá. Há muitas linguagens que o teu espírito pode te comunicar. Não te esqueça, o teu corpo é a forma do teu espírito. Não te esqueça disso. O teu corpo está criado na forma do teu espírito. Veio encapsular no teu espírito. Não é o corpo mais importante do que o espírito, mas o espírito é mais importante do que o corpo. Alguém está aqui comigo? Desenvolva a forma como Deus, começa a desenvolver a forma como Deus comunica a sua mensagem para ti. Começa a entender qual é a forma que Deus fala comigo com muita facilidade. E não ignora aquela maneira, busca-o sempre. Torna-o como automático. Quando eu faço isso, ouço a voz do Senhor. Qual é a maneira que Deus fala contigo facilmente? Há pessoas quando abrem a Bíblia e tipo logo Deus está a soprar para ele. Essa maneira geral em que Deus comunica, porque a palavra do Senhor é a voz do Senhor, é a visão de Deus, é a vontade de Deus expressa em palavras. Mas há uma maneira particular que Deus fala conosco. Romanos 8 coloca muito bem. Romanos capítulo 12, desculpa, no seu versículo 4. Na versão NTLH. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes, todas elas têm funções diferentes. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, estamos unidos com Cristo. Todos estamos unidos uns com os outros como parte diferente de um só corpo. Versículo a seguir. Portanto, usamos nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Continua. Se o dom de servir, então devemos servir. Se o de ensinar, então ensinemos. Se o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo o cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Vai em 1 Coríntios capítulo 12. Ok. Vai no versículo... Começa no versículo 5. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para cada um, alguma prova da presença do Espírito Santo. Eu gostei dessa versão. Alguma prova da presença do Espírito Santo. Versículo a seguir, ele diz assim: para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria. Quer dizer, uma das maneiras que ele entende a mensagem, recebe na parte do Senhor, diz, recebe a mensagem de sabedoria. E para outro mesmo, o Espírito dá a mensagem de conhecimento, que é a palavra de conhecimento. Ou seja, cada um de nós deve entender como é que Deus fala comigo. Eu sei que existe uma forma generalista, abrindo a palavra do Senhor, alguém comunicar para você uma profecia, é uma forma tão generalista que Deus pode comunicar a sua voz para você. Mas existe uma forma particular que Deus fala contigo. Cada um de nós sabe, há uma forma particular que Deus fala comigo. E se você não desenvolver essa forma particular que Deus fala contigo, você não cresce. Muita gente só não cresce espiritualmente, vulgarizam a maneira que Deus fala com eles. Não torna isso vulgar. Como é que Deus comunica algo no meu espírito? Como é que Deus fala comigo? Como é que Deus tem me guiado ultimamente? Qual é a estação de Deus nessa fase? Quando eu durmo, vejo alguma coisa, às vezes estou a andar, Deus começa a falar comigo. Já paraste para tomar nota daquilo que o Senhor anda a comunicar para você? Eu às vezes que estou a pregar, mas de repente estou a ouvir a voz do Senhor, acabo de pregar, pego o caderno e escrevo.
Mas eu ouvi aquilo enquanto estava a pregar. Enquanto eu estou a pregar, logo Deus começa a falar comigo alguma coisa. Posso acabar de pregar, acabou, escrevo aquilo que eu ouvi na parte do Senhor. Tudo que Deus te fala pode não ser útil hoje, mas será útil amanhã. Pode não ser útil nesse ano, pode ser no próximo ano, será útil para você. A Bíblia diz, não há nada que Deus fala fica sem significado, ou seja, não há nenhuma voz sem significado. Aquele que Corinto disse, não existe nenhuma voz que não tem significado. Toda voz tem algum significado. Desenvolva, ou seja, entenda e desenvolva a maneira que Deus fala contigo com facilidade. Como é que Deus fala comigo? Qual é a forma mais fácil que eu entendo a voz de Deus? Como é que eu tenho que desenvolver essa forma? Será que é pela voz interior? Será que é pela audição? Será que é pela visão? Podemos estar sentados, eu vejo tipo um ecrã se abrindo na minha frente? Ou será que é pelos sonhos? Como é que Deus fala? Ou pelas sensações do corpo? Quando há uma sensação no teu espírito. Quando o teu corpo dá uma mensagem. Porque tu não tens como operar em vários dons espirituais se você não sabe qual a frequência mais fácil que Deus se comunica contigo. Há uma frequência mais fácil em que Deus se comunica contigo. E cabe a ti você desenvolver essa frequência. O primeiro elemento que eu disse era reconhecer e gratidão sempre que aquilo está a operar em ti. A segunda coisa que é necessário você desenvolver é através de oração e jejum. É uma das maneiras que te ajuda a afinar o caminho ou a forma que Deus comunica contigo as coisas. Jejum e oração te ajudam a tornar claro a forma como Deus se comunica contigo. A tornar isso muito mais simples para ti. Torna isso muito mais rápido para ti. Jejum e oração, se abster-se da comida, se abster-se de alguma coisa e se concentrar para isso, te ajuda a tornar essa habilidade muito mais rápida. A forma como Deus fala comigo. Qual é a maneira que Deus fala comigo? Eu digo sempre nas pessoas que sonham, quando você sonha muito, tu tens que saber como é que tu tens que dormir para sonhar. Há pessoas que sabem que vou dormir, o que nós temos aqui como problema, deixa-me dormir. This is a demonstration of Wirecast. Ele dorme com propósito. Deixa-me só dormir. Quando as minhas habilidades físicas já não estão em ação, o meu espírito entra em ação. O que é sonho? Sonho é quando as tuas habilidades físicas param, a tua habilidade espiritual começa a captar a mensagem. O teu corpo é que dorme, o teu espírito não dorme. Tu não busca a mensagem a partir da tua alma. Você não fabrica sonho. Mas o teu espírito começa a buscar informação. Em vários data centers espiritual. Ele chega ali, conecta nessa data center, busca informação. Vai ali, busca informação. Vai ali, busca informação. Tenha muito cuidado quando Satanás começa a te roubar os sonhos. Há pessoas que sonham, mas traficam os sonhos dele. Ele acorda e diz, eu sonhei, mas já não estou a me lembrar de nada. Eu sonhei mesmo. Eu vi muita coisa no sonho, mas quando acordou, não estou a ver. Mas há uma sensação, alguma coisa importante sonhei. Até nome, me falaram o nome da pessoa. Eu vi a pessoa, mas o nome dele. Muita gente, eles traficam os sonhos. Eles sabem que essa é a arma dele, essa é a arte, essa é a habilidade que Deus lhe deu. E quando acorda de manhã, alguém trafica o teu sonho. Você acorda e diz, eu sonhei. Tu tens que orar muito pelo canal que Deus fala contigo, para que Satanás não feche aquele canal. Qual é o canal que Deus me comunica? Às vezes há pessoas que têm a habilidade de ver. Uma das coisas que quem tem a habilidade de ver evita a distração.
Porque quando tu estás com a distração, você não consegue ter a habilidade para ver aquilo que o Senhor está te mostrando. Imagina, filha, vem. Tá, acaba de escrever já a tua nota. Vem. Imagina, filha, eu estou a andar contigo, né? Eu estou a falar, Esmeralda, vê ali, você está a olhar embora ali. Esmeralda, vê ali à frente, mas você está sempre agitado. A agitação te dificulta ver o que eu estou a te mostrar. Quando tu tens a habilidade de visão, Deus te comunica através de visão. Uma das coisas que tu tem que desenvolver muito, concentração e foco. Porque se você tem a habilidade de ver, mas os teus olhos nunca param, você está toda hora a olhar na vida dos outros, tu não tens concentração nem foco. E há muita coisa que Deus vai te comunicar ao andar. Existem pessoas que estás a andar, Deus te comunicou a vida dele, e você olhaste para ele, de repente Deus começou a fomentar algo no teu espírito. Não lhe conheces, não sabe sobre ele, mas você lhe olhaste e disse, está passando nesse problema. Mas como é que tu tiveste a habilidade? É a concentração que o teu espírito tem. Uma das coisas que é necessário, eu acho que já falei sobre desenvolver o teu espírito, né? Já preguei sobre isso, acho que está aí no YouTube. Uma coisa é ter Espírito Santo, outra coisa é desenvolver o teu espírito. Não está a falar de desenvolver Espírito Santo, porque não se desenvolve Espírito Santo. O teu espírito é que tem que estar desenvolvido, crescer, no ponto de compreender as ações que o Espírito está te mostrando. Porque se você não desenvolver o teu espírito, tu não tens como compreender quais são as coisas que o Espírito de Deus está disponibilizar para mim. Entende esse versículo? Deus já nos abençoou com todo tipo de bênção nos lugares celestiais. O teu espírito pequeno não terá todo tipo de bênção nos lugares celestiais. Não tem. Porque aquilo está numa habilidade espiritual. Requer que você desenvolva o teu espírito para ceder às bênçãos nos lugares celestiais. Não estou a falar de desenvolver o Espírito Santo, desenvolver o teu espírito. Alguém está aqui comigo? Pode sentar, filho. Então, é muito importante como filho de Deus. Qual é o ambiente que Deus se comunica comigo? Tu às vezes colocas uma adoração, de repente o teu espírito se abre. Tu notas que quando estou nessa frequência, alguma coisa Deus começa a me comunicar. O meu espírito é sensível a captar mensagens. Porque a Bíblia diz que Deus fala de uma maneira ou outra. Diz, mas nós é que não prestamos atenção. Veja, em que fase da tua vida Deus falou contigo com maior precisão? E se pergunta, o que é que tu fizeste para que aquela precisão se manifestasse? Significa, sempre que você fizer aquilo, vai se manifestar com precisão. No espiritual é assim, não muda. Ah não, o dia que eu fiquei de jejum 2 dias sem comer, sem beber, Deus me disse isso. Saiba, sempre que você disponibilizar o teu espírito, se manter concentrado para aquilo, Deus não tem como não te falar com maior precisão. Porque é a maneira que o teu espírito habilita-se a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Alguém está aqui comigo? Há pessoas para tirar calorias tem que andar 4 km. Há pessoas que vai andar 1 km porque já conhece o seu corpo. Como dizia o meu irmão, disse, se eu quero engordar, basta começar a comer pão toda hora, pão, massa, disse, eu engordo com facilidade. E ele quando deixa pão e massa, você nota que o corpo dele volta. Como quem diz, eu já me conheço. Já conheço como é que o meu metabolismo opera. Exatamente a mesma coisa. O teu espírito é necessário você o conhecer. Como é que opera contigo. Porque quando tu não sabes como é que o teu espírito opera com você, tu não terás noção de grandes bênçãos que você pode tirar proveito do teu espírito. Alguém está aqui comigo? Por favor, presta atenção. Qual é a forma mais fácil em que o Espírito do Senhor se comunica comigo? Quando tu descobrir essa forma, desenvolva-o. Torna o canal tipo natural para você. Tipo algo natural para você. Sabe quando Nabucodonosor disse, olha,
Se você não interpretar o sonho, você vai morrer. Quando eles se encontraram, oraram. De repente Daniel teve a visão. Porque ele disse, deixa-me só, vamos só orar, eu vou dormir. Quando eu acordar, vou dizer exatamente aquilo que o Senhor disse. Chega no nível, não, entenda, chega no nível de sonhar para ir buscar informação. Não é dormir só, de repente o sonho veio. Não, de repente eu fui buscar informação e vos trouxe. Não chega no nível disso, não. Eu quero saber sobre aquela família, vou orar, vou dormir. Deus vai me levar e vou trazer informação no meu sonho. Quando tu traz na pessoa, olha, estou a ver, o teu avô já é falecido. Vocês são órfãos de pai. Como é que você sabe? Não, tive tudo isso no sonho. O que é que nós fizemos? Dormimos para o sonho vir. Não vou dormir só, o sonho vai vir. Não. Quando tu tens a habilidade para sonhar, não dorme para o sonho vir. Dorme para ir buscar informação no sonho. Vou repetir aquilo que eu disse. Quando tu tens o dom, essa habilidade para sonhar, não dorme para o sonho vir, mas durma para ir buscar informação através do teu sonho. Porque é a maneira que Deus fala com você. Há pessoas que você nota, não quer entrar numa empresa, depois de orar, diz, deixa-me só dormir. Quando tu tens dom de sonhar, meu Deus do céu, como é que eu posso falar isso? Como é que eu posso gravar isso no teu espírito bem, para que isso fique bem gravado no teu espírito? A Bíblia diz, os sacerdotes, antes de entrar no lugar santo dos santos, tinham que se lavar, usar roupa limpa, se purificar, porque está a entrar no lugar santo dos santos. É exatamente a mesma coisa. Tu tens que saber, não, eu vou entrar no lugar santo dos santos para ir buscar certa informação, que às vezes ninguém sabe sobre esse lugar. Uma vez, um testemunho de um profeta, foi num serviço profético, chegou naquele culto, para o seu espanto, quem estava a profetizar é cego. Ele olhava na mão dele, sabia que horas são. Disse, olha, 15h17, ele é cego. Ele não vê, é cego. Vê tudo no espírito. Você está a olhar no vosso relógio. Ele diz, agora são 15h17. Você assusta. Exatamente a mesma coisa. 15h17 e X segundo. Você está olhando no teu relógio, exatamente a mesma coisa. E uma vez naquela igreja, roubaram a chapa da igreja. Disse, vou vos levar na casa daquela pessoa que roubou. Ele não vê. Disse, vamos sair, vou vos levar lá. Vamos curvar aqui. Não, depois daqui, vamos de novo na outra rua. Nessa rua não, a outra a seguir. No quarto quintal, estão aí com ele, pessoa que é cego. É aqui. A pessoa que roubou, o nome dele é X. Vive aqui, o quarto dele é ali. Tu tens que desenvolver a habilidade que Deus te deu. Ou seja, a frequência que Deus se comunica contigo. Filho, vem. Adilson, ajuda aí. Tragam-me essas cadeiras. As quatro cadeiras. Tragam. Coloca uma atrás da outra. Não. Pode ser assim. De forma desordenada. Ali, outra ali. Outra ali. Imagina. Essa é a minha frequência que Deus fala comigo. Tudo que tu deves fazer é afastar coisas que te impedem a tua frequência funcionar. Porque enquanto você não afastar coisas que impedem a tua frequência funcionar, tu vai pensar que Deus não está a falar contigo. Não, Deus já comunicou várias coisas sobre você, mas a tua frequência, qual é a frequência que Deus fala comigo? Se Deus fala contigo através do sonho, você dormindo irado, triste, muita coisa você não vai ter. Tu tem que saber, não, Deus me comunica através do sonho. Como é que o meu espírito deve dormir? Ou seja, como é que o meu corpo deve dormir? Porque o espírito vai transmitir para você. Mas se o teu humor não está bom, o teu ser, a tua alma não está boa, tu não tens como se comunicar com o Espírito do Senhor. Vou repetir aquilo que eu disse. Torna-se um grande espírito. Não durma para sonhar, mas durma para receber informação através do sonho.
Você entra em oração e diz: o que se passa na família? É isso. Dê-me tempo para orar. Amanhã vou vos dar detalhe o que está a acontecer. Você entra, começa a orar. De repente, no meio de 4, na 5ª hora de oração, você nota que alguma coisa se abriu à tua frente. Mas o que estava a impedir aquilo? A tua frequência estava fechada. A tua frequência estava tão fechada que sempre que você nota não estou a conseguir ver a frequência, abra a frequência. Uma das maneiras de limpar a tua frequência, a santidade é uma das formas, é uma das ferramentas que mantém a frequência aberta. O espírito de perdão, oração e jejum. Madrugadas são horas de atiçar os dons espirituais. Quem quer crescer nos dons, quem quer crescer na audição de vir a Deus, madrugadas são horas de buscar informação no Espírito. Alguém está aqui comigo? Em 2024, queres atiçar o dom? Mantém o teu espírito acordado, o teu corpo acordado algumas horas da noite. Você abre o teu espírito. Você começa a buscar. É bom quando tu já sabe qual é a forma que Deus comunica contigo. Essa maneira que Deus fala comigo. Essa maneira que eu ouço a voz do Senhor. E tu sabe quando Deus fala contigo, tu nem duvida daquilo. Quem falou? Deus. Não, é Deus que falou. Esse aqui é Deus. É bom ouvir os outros falarem o que Deus falou acerca de você. Mas é melhor ter você próprio a voz do Senhor acerca de você. Diz: o Espírito do Senhor testemunha no nosso espírito. Nós somos filhos de Deus. Não testemunha no espírito de outra pessoa, no teu espírito. Alguém está aqui comigo hoje? Yeah. Então, descubra qual é a frequência que o Espírito do Senhor se comunica para mim. Claramente, pela palavra do Senhor, todos nós ouvimos a Deus através das Escrituras. Eu digo, chamamos a forma generalista que não falha. Deus te comunica através das Escrituras. Mas eu estou a tentar desenvolver a forma particular que Deus comunica para você. A forma particular, a forma tão particular que Deus deposita informação para você. E é bom, porque quando tu estás a crescer na audição, cresça no entendimento das Escrituras. Porque é naquele momento que Satanás pode confundir. E a única maneira que você vai discernir, isso é de Deus, isso não é de Deus, é as Escrituras. As Escrituras é o nosso mapa. Nenhum dom cresce se você abandonar as Escrituras. Você vai atiçar o seu dom quando as Escrituras, a tua bússola estiver lá. Esse é o norte, esse é o sul, é oeste, este não é. Alguém está aqui comigo? Levam, por favor. Aleluia, glória a Deus. Se Deus nos ajudar no domingo, vamos. Essa é apenas uma introdução. No domingo vamos evoluir mais sobre esse tema. Desenvolve a maneira como entendes e ouve a voz de Deus. A maneira principal. Não esquecendo que Deus fala de várias maneiras. Mas desenvolve. Aleluia. Perca todas as vontades do mundo. Mas nunca deixe o diabo destruir a tua vida de oração. Perca tudo. Vontade de dormir, vontade de usar roupa, vontade de comer, vontade de trançar cabelo. Tá bom. Mas nunca perca tempo, nem vontade de orar. Quando o diabo combate a tua vida de oração, combate o teu destino. Na tua vida de oração está escondido o teu destino. Sério.
Se esforça. Quando notar que aquilo está a ser duro, se esforça, mas saia daquilo. Diga, não, 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 não. Esse nível não. Se vai dormir no chão, durma. Se vai orar sentado, ora. Se vai orar de joelho, ora. Mas uma coisa é certa, não aceita perder a tua vida de oração. Quando notar que está a baixar, às vezes fica de dia. Se você à noite está a dormir muito, até voltar a orar muito à noite, começa a orar de dia. Começa a orar de dia, começa até o teu espírito dominar sobre o teu corpo. E a madrugada você começar a acordar. Mesmo na cama você para. Fala, vai falando. Continua falando, continua, fala de novo. Fala de novo. Fala de novo, fala de novo. Insista a falar. Glória a Deus. Agradeça a Deus por esse momento. Diga a Deus obrigado. Diga a Deus obrigado. Diga a Deus obrigado. Diga a Deus obrigado. Sabrahadia, mande de brahade.